Bora. Fala, pessoal. Estamos aqui com a nossa equipe, então, para destacar e trazer, né, os destaques da semana. Então, o boi, ele está meio pouco lateral. O milho não, né? O milho voltou a querer trabalhar aí acima do 100, bem explosivo, rasgando para cima. Mas no mercado de boi a gente fica com a sensação de que não está acontecendo nada, mas na verdade está acontecendo muita coisa por trás. Nós temos novidades aí a respeito de assuntos que a gente já conhece e já trata há bastante tempo, né? Por exemplo, China. Né? A gente pode dizer que a China deu uma pequena desacelerada na última semana, depois daqueles preços que subiram muito, essa demanda que veio muito bem sustentada nos 2, quase 3 primeiros meses do ano, né, de 2022 agora, mas parece que deu uma arrefecida, o pessoal está com um pouquinho menos de apetite agora, o que é natural. A China vem em ondas, né? Ondas de comprar muito, ondas de brecar, e esses solavancos eles acabam refletindo de uma maneira bem intensa dentro do nosso mercado doméstico, pela maior participação do mercado internacional na formação dos preços domésticos, já que historicamente a gente costumava exportar, via de regra, né, 20% da nossa produção, e hoje a gente subiu essa participação na média aí dos últimos 2 anos para 30% mais ou menos. A gente pode discutir um pouquinho de preços e volumes, né? Mas mesmo assim, China ainda está indo bem. Se a gente pegar um contexto histórico, isso é um movimento pontual, né? Se a gente tirar a lupa, tirar a lente de aumento, acho que a China está indo bem, a gente tem bastante coisa para falar. Tem uma grande novidade aí para contrastar com essa leve desaceleração de China, que é a entrada do Canadá, aprovando a nossa carne para entrar para lá. Tem um potencial legal, eu acho que o Iago pode falar muito, muito bem sobre isso, inclusive com os números, de a gente no médio, acho que eu diria longo prazo, né? Dentro da nossa classificação do que é longo prazo, dentro do longo prazo, o Canadá se tornar um bom parceiro, como os Estados Unidos se tornaram aí. A nossa demanda interna, que agora chegou a segunda quinzena do mês, está assim, né, querendo engasopar. A gente sabe que o nosso mercado doméstico ele não tá bolinho, né? Eu acho que a gente pode tratar um pouquinho de câmbio, que está uma loucura. Acho que a gente pode tratar um pouquinho de preços do petróleo, contaminando o mercado de milho, né? Rasgando os custos produtivos para cima. Só esses custos já estão corroendo aí o poder de compra do pecuarista, ou seja, o boi está perdendo valor real, né, nesse período. E quando a gente olha os treasuries aí, o que a gente pode entender que eles estão sinalizando para a gente, né? Possível recessão no radar, depois de toda essa volatilidade que a gente está vendo, preços em alta, o que isso pode trazer como consequência de longo prazo. Acho que sim, não falta coisa para falar, não falta, e vamos tentar pontuar tudo isso aí. Queria começar com China. Iago, o que você está olhando de China, cara? O que a gente está exportando de volume? Como é que está o preço? Como que está essa movimentação dos últimos dias, que ainda não é palpável nos números divulgados, mas a gente já começa a sentir, né? Toca o barco Bem, aí. vamos lá, Lígia. Acho que assim, o que a gente está vendo agora é uma situação um pouco mais calma. Os 2 primeiros meses foram muito intensos de compras, principalmente após a retomada chinesa. No dia 15 de dezembro, a gente viu, principalmente a partir de janeiro, um aumento nesse volume de compras. E agora eu diria que, aparentemente, a gente entra num processo de estagnação elevada, né? A gente bateu o recorde de exportação, a gente vai continuar batendo recorde, pelo menos para março de 22 a gente já espera que seja recorde, mas esse processo ele começa a perder um pouco de força de aumento, né? Quando a gente fala, talvez um paralelo com o PIB chinês. O PIB chinês crescia 10, 9, 8% por ano, e aí quando ele crescia pouco, quando falava em estagnação, ele crescia ainda 7, 6%. Então a gente está, né, na nossa percepção aqui nesse processo de estagnação dessa alta. A alta ela deixa de acontecer, de crescer a cada semana. Mas o fato é, a gente tem preços maiores, então quando a gente olha para essa precificação, a gente continua aí com preços para a China bem maiores do que o preço do mercado interno. Isso, de certa forma, consolida a posição dos frigoríficos em preferirem abater bovinas para a China. Mas o fato é, no final das contas, que a gente espera é que março bata mais um recorde de exportação, dessa vez não só para o mês, ou seja, janeiro e fevereiro a gente teve recorde para esses meses específicos. Se a gente considerar o que a gente tem visto aí para esses próximos dias e o que já foi consolidado nas 2 primeiras semanas de março, a gente provavelmente vai ter o maior volume exportado da história para o Brasil. Seriam cerca de 200 mil toneladas in natura, o que mostra, de certa forma, que
as vendas que foram realizadas nessas últimas 3, 4 semanas resultam nesses embarques muito acelerados e muito puxados pela China. Se a gente observar abates que estão, assim, historicamente, né, na distância temporal aí de longo prazo, como os abates estão diminuídos, é aí que o mercado externo vem abocanhando o mercado doméstico, né? A gente diminuindo produção, aumentando exportação, e aí fica fácil ter essa resposta rápida de aumento de share exportado, né? E por isso que a gente tem se tornado mais permeável aos mandos e desmandos do mercado internacional, principalmente China, porque a China leva mais de metade de tudo que a gente exporta, ou seja, é uma exposição de fato bem, bem concentrada num único cliente, que a gente nunca tinha visto na história da pecuária brasileira, essa é a grande novidade. A gente até falou sobre isso na aula de ontem com o Rogério Goulart, né? Ele falou, cara, para mim novidade, ciclo pecuário não tem. A grande novidade é a China, né? Que é uma coisa que a gente não estava acostumado a trabalhar assim, nesse nível de dependência ou de influência, vamos falar. Para falar em números, Lígia, nesse primeiro bimestre de 2022, a gente tem uma participação das exportações na ordem de 35%, sendo que a China leva 15% da produção brasileira. Então, hoje, 15%, quase 20%, provavelmente março vai chegar nesses 20%, da carne bovina produzida no Brasil foi para a China e vai para a China, principalmente nesse mês de março. Em comparativo, há 3 anos atrás, 2019, essa porcentagem era de 24%, ou seja, a gente cresceu numa participação em 9 pontos percentuais da dependência do mercado externo, e a China, principalmente, aí saiu de 2%, 3% para 15% do total produzido. Então, olhando para os números, faz total sentido com que a gente se depare com uma demanda interna muito fraca, uma precificação que a gente não consegue lidar com esse excesso de oferta, mas, ao mesmo tempo, como a demanda externa está muito forte, está levando muita carne, faz total sentido que o boi permaneça em patamares elevados. Exatamente, cara, acho que faz sentido mesmo. E aí, a gente tem que analisar o seguinte, né? Nós não estamos observando a oferta chegar. Nós já estamos na segunda quinzena de março. Ou seja, para mim o estoque existe, né? O estoque existe pela retenção de fêmeas que a gente visualizou no passado, ou pelo menos deveria começar a existir. Mas eu acho que nos estados que sofreram mais com a estiagem e com as geadas do ano passado, a gente está vendo essa conta ser cobrada em cima da oferta. Eu estou achando isso, assim. Resta saber até quando dura. Eu acho que dentro da sazonalidade não deveria durar muito mais, porque na maior parte do Brasil está chovendo bem, né? Inclusive, sexta-feira passada, a gente tinha uma aula marcada com o Rogério, que é a que a gente fez ontem, e ele não conseguiu sair do lugar porque atolou a caminhonete, depois foi rodar passo depois do almoço, atolou a caminhonete lá. Então, estava chovendo muito e ele dando graças a Deus, né? Falou, cara, que bom que chegou, porque a gente sofreu muito esse ano aqui. Ele fica no Mato Grosso do Sul, para quem não sabe. E aí, eu acho que para enfeitar isso um pouco, tem a abertura do Canadá, né, Iago? E o pessoal, óbvio, é uma excelente notícia. Eu acho que vem com uma perspectiva, inclusive, bem boa. Durante o aperto com a China, e a gente acabou estabelecendo os Estados Unidos como um bom parceiro, né, comercial. E o Canadá vem nessa linha. A gente vai competir aí, pelo que eu entendi, com o Uruguai. Acho que o Iago pode também falar mais sobre isso. Mas não é algo que vira chave de uma hora para outra. A gente teve uma rusga aí com os Estados Unidos, logo depois que a gente reabriu para eles, por conta da vaca louca falsa, né? Encefalopatia espongiforme bovina típica de 2019. A gente lembra, teve que fechar mercado, ficamos fechados um bom tempo, e talvez isso tenha sido assim um problema que alongou a nossa boa parceria que a gente colheu hoje. Né? Talvez a parceria com o Canadá pudesse ser alcançada, uma boa parceria, bons volumes exportados para o Canadá pudessem ser exportados, atingidos um pouquinho antes, mas mesmo assim não é algo que a gente faz de uma hora para outra, é um mercado que a gente precisa começar a trabalhar. Então, o governo abriu, vamos lá agora buscar os fornecedores, apresentar uns produtos para eles, trabalhar um marketing, né? Fazer um branding, etc. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, qual que é o potencial, quanto tempo você acha que demoraria até a gente alcançar isso, levando essa rusga, entre aspas, com os Estados Unidos em mente, e ao mesmo tempo levando eles como benchmark, né, como referência, enfim. Vamos lá, acho que tem um ponto importante aí, os Estados Unidos, ele é hoje o segundo maior importador de carne bovina, fica atrás da China. O Canadá, ele se posiciona entre o top 15 ali, então hoje o Canadá leva em torno aí de
250, 270 mil toneladas de carne bovina importadas por ano. 60% dessa carne sai do próprio Estados Unidos. Então, quando você coloca em porcentagem de participação, é um mercado que é basicamente dominado pelos Estados Unidos por questão de precificação, de qualidade de carne, de ter um brand muito mais fortalecido. Olhando para a importação de carne, a gente tem um país que, digamos assim, tarifa a importação, o Brasil adentraria principalmente dentro da cota da OMS, ali, do OMC, desculpa, dentro daquela cota de 74 mil toneladas para terceiros países que não têm um acordo firmado e, consequentemente, conseguiriam zerar essa tarifa de importação. E aí, dentro disso, o país que a gente mais amedronta e colocaria receio sobre é o Uruguai. O Uruguai hoje é um desses países que mais usufruem dessa cota, e, consequentemente, tem preços relativamente bons. O Brasil poderia entrar dentro desse mercado, mas hoje a gente está falando que o Uruguai leva em torno aí de 60 a 70 milhões de dólares, né, digamos assim, vai dar em torno de 50 a 60 milhões de dólares para o Canadá. Então, isso por ano, tá? Então, é possível que o Brasil tome todo esse espaço do Uruguai por conta de precificação melhor e por competir dentro dessa mesma gama de precificação, de tarifa de importação. Mas, para falar em volume, eu acho que é uma situação bem parecida com a da Rússia. Então, quando a gente volta para a Rússia lá atrás, quando a gente liberou a tarifa de importação zerada para a Rússia, eu pontuava o seguinte: a Rússia deixou de ser o que ela era em 2012. A Rússia era um importador de carne grande e deixou de ser. O Canadá reduziu a sua importação também com o tempo. Eles eram aí top 10, vieram para o top 15, reduziram a importação de carne bovina. Tem espaço para crescer? Tem, mas a gente está falando em torno aí de 3, 4, talvez 5 mil toneladas mês, que era o que a gente também estimava para a Rússia, sair de 2, 3 mil toneladas para algo entre 6, 7 mil toneladas. Em comparação, os Estados Unidos está levando hoje em torno de 15 a 20 mil toneladas. A China leva em torno de 60 a 80 mil toneladas. Então, obviamente, tem um impacto, tem, com certeza, mas na minha visão é algo de mais longo prazo, talvez demore mais ainda para a gente conseguir acessar esse mercado, justamente numa situação parecida com a norte-americana, né? A gente vai ter que explorar e criar um brand lá dentro para tentar tirar um pouco do mercado uruguaio dentro do Canadá. Tá, isso é muito importante, cara. Eu acho que é aí que tá, né? Sai a notícia na mídia, vira uma bomba, a gente acha que o negócio vai ter surtir efeito amanhã, né? Causa uma expectativa que, na verdade, demora tempo para a gente conseguir consolidar. Mas eu acho que o importante é que o potencial está. E é muito interessante esse potencial e que a gente consegue hoje visualizar na relação que a gente tem com os Estados Unidos como clientes, porque a gente vai diluindo esse risco no médio prazo, né? É muito bom ter um grande cliente para quem vender, mas ao mesmo tempo o risco é muito grande. E a gente sabe, nós sabemos que o método de comercialização chinesa ele é bem diferenciado, assim, a gente tem problemas culturais, ou não diria problemas, mas a gente tem embates culturais com o Oriente, né? Hoje a gente estava falando, por exemplo, sobre o Irã, né, Stefan? A maneira deles também de comercializar, tá falando de milho, né? Chega lá um navio, os caras também falam que não querem mais, renegociam, prendem o navio. Então, isso tudo são conflitos culturais, né? Divergências culturais. A gente tem uma maneira de comercializar e o Oriente tem outra maneira de comercializar, muito mais fazer pressão, né? Muito mais de pegar a contraparte ali desprevenida, ou enfim, Lígia, utilizar de situações. eu adicionaria assim um pouco daquele ponto do Canadá. Assim, eu acho super importante a gente trabalhar um ponto que a gente está melhorando a imagem da pecuária e da carne bovina brasileira frente ao mercado internacional. Então, assim, isso é muito bom. O fato fundamentalmente, não impacta tanto, é um mercado relativamente pequeno, mas, na minha percepção, abre espaço para que a gente adentre dois mercados muito importantes que o Brasil não acessa hoje, que é o Japão e a Coreia do Sul. São mercados que importam muita carne bovina, a gente está falando do terceiro e quarto maior importador mundial, que o Brasil não adentra. Então, a liberação do Canadá, a liberação norte-americana, abre espaço, e, na minha opinião, é o próximo passo para a gente fazer dentro dessa dinâmica de comercialização de carne bovina. O Brasil adentrar o mercado japonês e sul-coreano. Nós estamos criando os precedentes, né? Para acessar Perfeito. esses mercados, por sinal, dos quais a gente fala há mais de década, né?
Sim. Vamos abrir, esse mercado é bom, esse mercado paga bem, entendeu? E com o Canadá, e a gente bateu o marco de 200 novos mercados abertos desde 2019, né, para produtos agropecuários. Então, a gente vê realmente isso que o Iago está falando, de o mundo vendo o Brasil no sentido de produto agro, né, de uma forma mais benquista, de produtos mais fidedignos e sanitários, como realmente é. Nosso controle sanitário brasileiro é um dos melhores do mundo, se for para parar para pensar, né? Sim, é bem rigoroso. Em questões, acho que políticas e comerciais, não tinham tanto dado credibilidade para isso. Exatamente. Já aproveitando esse assunto do Canadá, acho que é importante a gente falar um pouco da carne suína, né? Pensando no mercado de carnes de forma geral. Essa abertura do Canadá foi para carne bovina e para carne suína, mas para a carne suína foi apenas para o estado de Santa Catarina, que na época, quando eles solicitaram essa liberação, só Santa Catarina estava considerada, estava com título, né, de estado livre para aftosa sem vacinação, livre de aftosa sem vacinação. Então, só Santa Catarina entrou. Depois nós tivemos abertura de novos estados, liberação de novos estados também para esse título, né? Mas, atualmente, que foi liberado mesmo foi só para Santa Catarina. E aí, como que isso poderia impactar no nosso mercado interno, né? O Canadá, ele é um grande exportador também de carne suína, compete até com o Brasil no mercado externo, mas ele importa também cerca de 250 mil toneladas ano. Então, é um mercado potencial para o Brasil, visto que Santa Catarina, que foi o único estado que liberou, corresponde mais ou menos a 50% do total da carne suína exportada brasileira. Então, é o maior mercado de referência para o nosso Brasil aí, com certeza, representa um mercado a mais potencial e diminui o risco de dependência das exportações para a China também, né, que é um ponto muito importante. Isso é sensacional, né, porque a gente crescendo nessa diluição, eu acho que a gente amplia mercado, é o melhor dos mundos, a gente amplia mercado e dilui o risco. Claro, eu não consigo pegar um cara que compra metade do que eu exporto e transformar no dia seguinte em 10%, 15%. Mas vai ajudando, tudo vai ajudando, né? Principalmente quando o mercado é bom pagador. Então, acho que isso vem bem em linha, assim, e valorizando, né? Eu gostei muito dessa inserção sua. É como a gente estava comentando aqui antes de iniciar o podcast. Se vai realmente ser um grande parceiro comercial do Brasil, aí entra outros pontos de competitividade com outros pares exportadores, enfim. Como até o Iago comentou antes da gente entrar aqui discutindo isso, que os Estados Unidos é o maior exportador mundial de carne suína, né? E ele está ali do ladinho do Canadá. Então, será que quanto o Brasil vai ser competitivo em relação aos Estados Unidos? Mas, sem dúvida, a abertura de um novo mercado abre muitas possibilidades e dilui essa questão do risco, né? Sim, total, com certeza. E falando em risco, eu queria falar um pouquinho de câmbio, e eu acho que o câmbio ele vai estar um pouco relacionado também a uma parte que eu acho que o Stefan pode trazer excelentes inserções sobre combustíveis, petróleo, esse problema grave aí que a gente tem, né, que acaba refletindo no milho, tanto pela questão cambial, quanto pela questão de competição aí pelos combustíveis renováveis, que foi criada a partir do momento que a gente começou a utilizar milho para fazer etanol. E eu lembrei muito do que está acontecendo agora, né? Que eu tô vendo a turma do ESG aí quietinha, né? Parei de ver evento, parei de ver. Por quê? Lembra de um podcast que a gente gravou com o Conrado e que ele falou que a China queria muito pressionar o próprio país para parar de utilizar combustíveis fósseis até 2030? E eu perguntei para ele, falei, cara, mas como que vai fazer isso? Né? Como que a China fará isso? Ou mais, que é uma política que está vigente também nos Estados Unidos, né? Inclusive teve um grande embate aí na época da eleição entre Trump e Biden no Texas, porque o Biden queria prejudicar ou fechar ou tributar mais ou complicar a vida de quem faz extração de petróleo lá, das indústrias exploradoras de petróleo no Texas, e era algo que ia contra a natureza econômica do Estado. Então, teve um grande embate ali entre os dois, acalorado por essa declaração do Biden na época, de vamos buscar produzir menos petróleo para poluir menos, etc. E aí eu fiz essa pergunta para o Conrado, falei, Conrado, você que conhece aí mais a cultura chinesa, como que isso conversa, como que isso se relaciona
com a falta de matriz energética alternativa que a gente tem hoje. Não existe. Vocês querem parar de produzir petróleo, mas você não tem uma matriz energética alternativa para fazer a transição. Você está entendendo? Isso não está acontecendo. Eu entendo que essas matrizes estão sendo desenvolvidas faz décadas e a gente não chegou lá. Por exemplo, pega parque eólico no Nordeste do Brasil. Há quanto tempo começaram? Quem que aqui, né, que está ouvindo a gente, depois me manda um e-mail aí, uma mensagem. Quem aqui tem energia eólica? Depende, faz o consumo de energia eólica em sua propriedade hoje. Então, assim, é muito difícil. Então, essa transição, ela não foi feita. E a gente chegou agora no ponto em que chegamos. Vamos sancionar o petróleo russo. E o que aconteceu com o barril de petróleo? Né? Tá todo mundo sentindo. Petróleo vai em tudo, né, gente? No arroz que eu tô comprando no mercadinho aqui, tem petróleo embutido pela logística. Então, assim, essa transição ela não foi feita, a gente está sentindo os efeitos disso. Todo mundo começou, aliás, parou, né? Eu senti de falar de ESG nos últimos dias, e a preocupação é o que vai acontecer com o abastecimento de petróleo. Agora a preocupação é o contrário, né? De repente, a realidade da dependência da commodity voltou, assim, jogou na cara, é isso que eu enxergo, né? Jogou na cara a realidade, que é, cara, se eu não tiver essa commodity, se eu não produzir essa commodity, eu tô ferrado. A minha população vai ficar mais pobre, as pessoas vão ficar mais miseráveis porque não terão acesso à gasolina, a combustível para se locomover, para ir trabalhar, né? Uma diarista vai ter que pagar mais pela condução. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, tá? É a mesma pauta que o pessoal fica discutindo aí, dando pedrada no agro, né? Mas deixa o produtor parar de produzir, os preços inflacionarem. Se não vai todo mundo chorar e fazer protesto porque o preço do arroz, do feijão, da carne tá caro. Exatamente. Então, assim, a gente já está escutando isso, né? Agora eles culpam os governantes, que é culpa desse, é culpa daquele, enfim, vamos crucificar o Putin, etc. Mas o fato é que quando bate no bolso de todo mundo, a gente para de falar do ambiental, né? Do ESG, é engraçado isso. Eu lembrei muito disso, né? Desse questionamento. E eu lembro que o Conrado respondeu, cara, a China, o Oriente, né? Se você pensar que o Putin está no poder quase tanto quanto Stalin, né? Um dos governantes que mais passou tempo no poder, o Xi Jinping já está há 13, 14 anos, né? Tá entrando nessa... Não é democracia como a gente conhece de eleições, de deixar o cara lá, queimar, debater em rede nacional, fazerem Toca a cada 4 anos. a cada 4 anos, 5 anos, né? Fazer pergunta que deixa o cara em saia justa em cadeia nacional, no Jornal Nacional, pelo Bonner lá. É muito diferente. Então, assim, dentro dessa diferença cultural que a gente não conhece, a gente suspeita como ela funciona, porque para saber como funciona, só estando lá. Outro dia o Ale, meu marido, fez uma pergunta, falou, cara, será que, por exemplo, a Europa ficou dependente, agora estou tentando uma discussão filosófica aqui, mas a Europa ficou muito dependente do gás natural da Rússia, será que o Putin tinha isso pensado lá atrás, nesse longo prazo? Eu falei, cara, a gente não está acostumado a pensar em longo prazo. O cara entra no poder e ele está preocupado que daqui a 4 anos ele quer ser reeleito, ou ele quer colocar o fantoche no lugar. Entendeu? Então, assim, como que funciona isso aqui no Brasil para a gente? Não há pensamento de longo prazo. Não existe. Isso fica evidente, né? Isso fica Oriente evidente na nossa versus arquitetura, entendeu? Na nossa música, tudo. E no Oriente é diferente. Isso fica evidente no Oriente, que o cara pensa a longo prazo. Até porque eu acho que numa gestão um pouco mais, vou falar assim, né? Como é que eu... Totalitarista. Se o cara perder o poder, é a cabeça dele, normalmente, né? Normalmente. É morte ou cadeia. É morte ou cadeia, cara. Assim, é tudo pelo poder, né? A gente sabe disso. Dizem aí, por sinal, que o Boris Yeltsin era um cara um pouco mais light, né? E ele que passou o poder para o Putin por várias questões, enfim. E que no dia seguinte o Putin, ele ligou para o Putin para parabenizar, que era o novo presidente, né? E o Putin não quis atendê-lo, não quis atender a ligação do cara que passou o poder para ele. Por quê? Porque ele não queria mais ser visto com esse fraco, tá? Essa é a conversa. Então, assim, são coisas que a gente não entende
dentro do nosso instinto, né, da nossa inconsciente, a gente não entende como essas coisas funcionam. E eu lembro que o Conrado, só para, né, voltar aí para essa prédica que eu estou fazendo aqui, eu lembro que o Conrado falou, cara, se o governo chinês tiver que parar de extrair petróleo ou consumir petróleo, ou se utilizar de petróleo para gerar energia ao custo de uma inflação galopante e miséria no país, ele vai fazer. É que nem o grande salto para frente. Tá nem aí, eu tenho que fazer, eu vou fazer, e a população sofre mesmo. E normalmente é isso que acontece na história do Oriente. Se vocês pegarem, por exemplo, lá a história dos gulags, né? Ou então, se você pegar a história da Ucrânia, quando a Rússia ficou sem trigo e foi lá pegar todo o trigo da Ucrânia, cara, eu vou ter que fazer isso e nós vamos para frente, e é o que tem que ser feito agora. Não estou falando que seja certo nem justificável, estou falando como funciona. E é uma coisa que a gente não imagina. Aqui a gente vai para a rua se manifestar, faz 8 manifestações por semana, né? Manifestações por semana. A Flávia falou para eu corrigir o meu italianês de ficar colocando tudo no singular. Estou corrigindo. Então, pensando nisso, olha o reflexo que essa globalização, né, essa internacionalização da formação de preços está gerando e trazendo para o Brasil. Na mesma semana, a Petrobras aumentou os preços aí do combustível dos combustíveis e está todo mundo reclamando. E aí eu queria que o Stefano, por fim, desculpa, depois desse monólogo aí, estou parecendo Fidel Castro. Vamos continuar aqui o monólogo, me corta, né? Stefano, me corta. Mas desde que essa alta dos combustíveis começou a nível internacional, né, principalmente o petróleo, após o carnaval aí a gente começou a receber algumas informações de falta de óleo diesel para o produtor rural, falando de falta de óleo diesel em distribuidoras, postos relatando dificuldade de compra, tudo por quê? Por conta dessa diferença de preço, né, o que a Petrobras tinha de tabela aqui dentro e o que estava rodando no mercado internacional, que, vamos dizer, inviabilizava a distribuidora, a importadora, trazer o combustível de fora e jogar aqui no mercado interno, por conta dessa precificação da Petrobras. Então, isso se intensificou aí nas últimas semanas, e até teve aí vários relatos aí de que o produtor estava, poxa, não tenho distribuidora que me atende. O cara procurava 5, 6, 7 distribuidoras para conseguir 2.000 litros de diesel, que às vezes é o que ele usa ali no dia da colheita. Cara, que loucura. O cara estava tendo que recorrer ao posto da cidade, que às vezes é uma cidade pequena. Nossa. E que o cara do posto às vezes tem um tanque ali um tanque de 50.000 litros que para ele dura o mês inteiro e às vezes na semana ele está tendo que fazer essa reposição de combustível, porque a demanda está vindo de uma forma que ele não esperava por conta desse desajuste de preço, né? Então a gente tem tivemos diversos relatos nesse sentido, até de cliente nosso. Nessa alçada, né, das questões energéticas, questões de combustíveis, a alta do petróleo influenciou muito na alta de combustíveis vegetais. O que coloca aqui? A questão do etanol, a questão do óleo de soja, a questão do óleo de girassol, óleo de canola, todos os óleos aí que são produzidos à base de commodities. Outro ponto, né, pontos adicionais. A Ucrânia, que é importante, produtora de girassol, canola, produz óleo de girassol, produz óleo de canola, também trouxe aí mais um nível de suporte para a elevação dos preços internacionais dos óleos vegetais, refletindo no aumento direto das commodities mães, né? No caso, o girassol, a soja, e agora, recentemente, a gente teve também o anúncio da Argentina elevando as retenções, né? Na verdade, suspendendo as exportações de óleo e farelo para chegar, né, a um consenso de qual que vai ser o novo patamar das retenções, que é o imposto cobrado pelas exportações. Hoje a soja ela tem uma tabela ali de 33%, 34% de tributação na Argentina. O óleo e o farelo é na casa de 31%, e eles estão estudando elevarem óleo e farelo a 33, 34, ou elevar todo o complexo soja a 35. Tá. Então,
tem aí mais um fator de precificação no mercado internacional, né? A Argentina usando essas retenções para tentar controlar a inflação no mercado interno. E aí, quando a gente olha para o Brasil, a gente está com exportação de óleo em níveis recordes, exportações de farelo em níveis recordes, num ano, né, que a gente está tendo aí uma perda de safra considerável, em frente às estimativas iniciais. E aí você tem essa inflação generalizada de todos esses itens, que vai se refletir também, né, na cadeia de alimentos, né? Quando a gente olha a parte de nutrição animal, por exemplo, avicultura, suinicultura, pecuária de corte, pecuária de leite, esses insumos em alta, né? O milho indo na mesma alçada por conta do etanol, você tem uma elevação generalizada de todos os outros subprodutos. Mesmo que a gente tenha uma safra cheia de algodão, muito provável que os derivados de algodão, aí, os subprodutos de algodão, vão pegar carona. O E sorgo, tem uma sustentação muito forte dos custos, tá? sim. Não tem como. O Da sorgo, própria inflação, né? A corrosão dessa margem é muito rápida daqui até alguns sim. meses, eu acho, acredito eu. Então, é aí que a inflação sustenta, né? Eu tenho muita oferta, sim, mas tem uma corrosão muito grande, muito rápida dessa safra. Sim, e aí você tem todos os outros insumos pegando carona nesse mesmo movimento. Muito provavelmente, a gente já vai ver uma elevação nos preços do sorgo também, que é um substituto direto do milho. Uhum. O DDG, que agora, né, as indústrias de etanol aí no Mato Grosso estão com a produção a todo vapor, então estão gerando resíduo ali, estão gerando estoque, níveis que estava ali a próximos de R$ 1.500 a tonelada 2, 3 semanas atrás, provavelmente hoje já está mais próximo de R$ 1.700 a tonelada para retirar na indústria. Então você tem todo esse efeito da inflação chegando lá na ponta da cadeia produtiva, né? Uhum. E em relação também ao mercado interno, né, como já pontuado aqui, falando das carnes, falando do poder de compra, estava olhando até os números, né, da avicultura e da suinocultura, né, que eles são os maiores consumidores de milho e farelo de soja no Brasil. Mas para ter uma ideia, né, de como que foi o comportamento esse ano, né, de janeiro até março, né, o preço médio do milho ele valorizou aí próximo de 5%, o farelo de soja próximo na casa de 10%, o frango já tem uma valorização acumulada de mais de 11%, principalmente nesse mês agora de março, né, nesse pós-carnaval que o preço do frango explodiu. O suíno ele chegou a ter uma valorização de 7,5%, mas tem os preços relativamente estáveis. E um destaque aqui fica para o ovo ao produtor rural, que subiu quase 50%. Então, a gente tem aí, né, um movimento de inflação chegando também, né, como foi dito, batendo a porta do consumidor, e aí você vê o preço dos alimentos, né? O ovo aí com destaque devido à redução do poder de compra da população, tendo uma alta significativa. O frango vindo agora nessa carona. Provavelmente essa adição aí do Canadá ao mercado brasileiro, né, de carnes, principalmente olhando a carne suína, pode trazer um novo movimento aí de alta para a carne do porco e para o preço ao produtor. Isso isso vai melhorar as margens da suinocultura e da avicultura que melhoraram um pouco em relação a janeiro e fevereiro, mas ainda estão nos patamares mínimos, e isso pode trazer aí estímulos à comercialização estímulos à demanda de milho, à demanda de farelo, à demanda de outros subprodutos. Até mesmo eu tenho visto aí umas recentes publicações que para monogástricos, né, aves e suínos, basicamente, estão começando estudos de implantar DDG na nutrição. Então, dada o aumento de oferta de DDG que a gente deve ter durante esse ano, né, a gente tem um parque industrial de etanol de milho em forte expansão, temos
duas indústrias em Mato Grosso do Sul. Uma deve iniciar a operação agora em meados de abril, maio, a outra a segunda unidade da Cerradinho, também no sul do Mato Grosso do Sul. Começou já todo o processo de implantação, mais 2 unidades no estado de Mato Grosso em expansão. Então, a gente vai ter aí, né, uma oferta de DDG muito ampla no mercado e que provavelmente dependendo, aí ele pode começar a tomar lugar para essas questões, né, avicultura, suinocultura, do farelo de soja, se dependendo aí, né, da combinação lá de desempenho, se isso pode causar algum desequilíbrio de ordem fisiológica no organismo desses animais, mas a gente já vê aí, né, para a pecuária, a alternativa, né, acho que a principal mensagem que fica é fugir cada vez mais dessas commodities e buscar aí derivados, buscar outras alternativas para a produção de carne bovina, né? O que por si também vai equilibrando os preços, né? Exatamente. Stefan, até a gente tinha comentado com um dos nossos clientes sobre a questão do farelo de amendoim, né? Exatamente, né? A questão... Um ponto que é interessante, esse daí, já não sei se você estava por dentro, acho que 50% da produção de amendoim do Brasil é exportada para a Rússia e Ucrânia. Então, o preço do farelo de amendoim e do amendoim despencou no Brasil. Então, se tornou uma porção mais atrativa, principalmente nas regiões mais produtoras de amendoim. Principalmente São Paulo aí, estado de São Paulo, Sim. que tem mais de 90% Por causa do consórcio com cana, usa muito amendoim, né? Exatamente. Muito bom. O amendoim ele tem um problema de aflatoxina, né? A aflatoxina mais que o suíno, principalmente o frango, a vaca leiteira, também tem um pouco mais de intolerância. Mas pensando Não pode em pecuária usar de muito. corte, e tem que ser... Você tem que analisar ele para ver se não tem essa questão em pauta da aflatoxina mesmo. Mas, com certeza, é um mercado que a gente pode estipular. E até uma questão do DDG, Stefan, eu queria levantar essa discussão, porque o DDG ele é balizado em 2 produtos, né? Que é o farelo de soja e o milho, porque ele é substituto do farelo de soja, mas ele é derivado do milho. Então, quando o farelo de soja, ele puxa ele puxa o DDG para cima também. Mas em cenários que o milho sobe, mesmo o farelo às vezes estando um pouco mais também acaba que puxa um pouco o DDG, né? Então, ele pode oscilar um pouco mais os preços e talvez deixar um pouco de ser competitivo em algumas situações. Aí tem que ver questão de nutrição do animal, a categoria do animal, para ver se compensa nutricionalmente ou não. Mas ele tem essas 2 variáveis embutidas aí que podem interferir bastante na precificação, né? E tem também, né, Laura, o preço do etanol, compõe aí a margem da indústria processadora, né? Então, você tem o milho, que é a matéria-prima, os DDGs, né, porque você tem DDG, WDG, você tem 3, 4 tipos ali de subproduto, exatamente. E você tem o etanol, que ele é balizado aí pela questão dos preços dos combustíveis, que tem aí a questão da Petrobras, né? Esse ano o etanol crush, né, que eles são. Isso, exatamente. Da mesma forma que para a soja tem, né, o crush de soja, né, o crush margem de esmagamento. você vai ter a margem de processamento do etanol de milho também. Então, isso aí acaba influenciando diretamente nos preços, né? Para esse ano, olhando questões de etanol, questões de safra, né, a gente teve um ano muito melhor de chuva, né, desde o final do ano passado para as principais regiões produtoras. Espera-se uma recuperação forte da produção de etanol à base de cana. E hoje, né, quando você olha o mix das usinas de cana-de-açúcar, tanto os preços do açúcar quanto os preços do etanol estão em patamares bons e estão dando boas margens. Então, você tem um estímulo dos 2 lados para as usinas de cana-de-açúcar e, ao mesmo tempo, você tem um estímulo para o etanol de milho expandir ainda mais a sua participação no consumo de milho aqui do mercado brasileiro. Ano passado, fechou aí em números próximos de 8 milhões e 100 mil toneladas de milho destinado para consumo de etanol. Esse ano aí, com certeza, a gente deve chegar a patamares próximos de 9 milhões e meio de toneladas. Então, isso aí tem um crescimento bem expressivo do etanol de milho
na participação do consumo doméstico. Se a gente tem aí uma safra esperada de 115, 116 milhões, você tem aí uma participação de 8% do milho utilizado para etanol. Aí fica pesado, hein? Vai começando a ficar pesado. E ainda, né, só pontuando aqui a ausência da Ucrânia no mercado, que ainda indefine todo o cenário de oferta para essa safra 22-23. Ucrânia, que é para estar começando a plantar agora a sua safra. Primeiras estimativas aí de consultorias lá do leste europeu, da Europa, apontando que cerca de 30% a 35% da área da Ucrânia talvez não será utilizada para plantio da safra de verão, então isso vai afetar a oferta de todas as commodities que ela planta, girassol, trigo e milho principalmente. Muito bom. Tá bom, acho que podemos encerrar assim, né? Fazer o recap aí. Falamos aí de China desacelerando, mas ainda em patamares muito bons. Falamos aí de sensibilidade do mercado doméstico à China, né? Nós estamos falando aí, acabei de mandar para vocês aqui no nosso grupinho, nós estamos falando do menor consumo per capita aparente desde 2004 no Brasil, né? Na verdade, desde 2003. Ou seja, a gente tem um mercado doméstico pequenininho, né, em termos de conseguir absorver qualquer coisa que apareça mais. Falamos de uma parceria que promete aí entre Brasil e Canadá, mas que leva tempo para acontecer. Tivemos um papo filosófico aí sobre combustíveis e falamos um pouquinho também de reflexo para o mercado de suínos, insumos alternativos, toda essa pressão sobre câmbio e milho. Acho que tem bastante coisa que está acontecendo por baixo do pano, apesar de as cotações do boi, especialmente falando, né, do milho, não estarem variando muito. Tem muita coisa assando dentro desse forno aí, borbulhando nessa panelinha. Então, tá bom, isso aí, pessoal. Vamos encerrar, seguir com a nossa quarta-feira aqui. Obrigada aí pela disponibilidade de vocês. Até já. Valeu, turma. Obrigada, Até mais. pessoal. Bom Obrigado, trabalho. pessoal.